Nós vamos entrar agora num assunto que é extremamente rico em aplicações, tem uma conexão enorme com física, com teorias de eletromagnetismo, de mecânica dos fluidos. Então, o teorema que nós vamos chegar daqui a pouco, não hoje, nas próximas aulas, é o teorema de Green. E antes eu vou fazer umas preparações para o teorema de Green. Falar em campos vetoriais e teoria de campos conservativos. Então, já para começar, observem que a linguagem é uma linguagem emprestada da física. Campos vetoriais, campos conservativos. Eu estou falando de coisas que estão muito conectadas com aplicações em física. Então, vou começar dizendo o que é um campo vetorial. Meu objetivo vai ser fazer a integral de linha de campo vetorial. A interpretação física disso vai ser trabalho realizado por um campo de força sobre uma trajetória. Mas vamos passo por vez. O que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma coisa que a gente até já usou. Um campo vetorial é uma aplicação F definida num domínio no R2, poderia ser no R3. Nós vamos trabalhar com campos vetoriais em dimensão 2 e 3. Então é uma aplicação que tem um domínio no R2, eventualmente no R3, e que tem imagem no R2, e se for no R3, a imagem está no R3. Desse D, não vou fazer grandes exigências, essencialmente eu quero um conjunto aberto, porque eu quero fazer derivações. Então, onde que apareceu isso na nossa disciplina? Por exemplo, uma mudança de coordenadas. Lembra que eu fazia mudança de coordenadas tanto no R2 quanto no R3? Uma mudança de coordenadas era uma aplicação do R2 no R2. Você escrevia x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Você tem uma aplicação entre as variáveis r θ e as variáveis x e y. Isso era uma aplicação do R2 no R2. Só que eu vou olhar para esse mesmo objeto com um olhar totalmente diferente. Agora eu vou olhar com um olhar vetorial. Então deixa eu explicar para vocês qual é a intuição que a gente tem que desenvolver. Vou pegar um exemplo. Muitas vezes eu vou escrever F maiúscula com um símbolo de vetor em cima. É quase que um vício, porque nós estamos falando de uma situação que é tão comum a interpretação como vetor, que a gente tem essa tendência de usar o símbolo vetorial aqui. Se não tiver o símbolo, também não tem importância nenhuma. É só uma simbologia. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar a aplicação do R2 no R2, que aplica ao par ordenado xy, associa a imagem menos yx. Se você não pensar em vetores, como é que a gente pensaria nisso? A gente pensaria nisso de uma maneira cartesiana, do seguinte jeito. Eu tenho um domínio que é o R2, eu tenho um contradomínio que é o R2, e o que eu estou fazendo? Eu estou considerando uma aplicação que, por exemplo, manda o par ordenado 2, 1, aplicar no par ordenado 2, 1, a imagem é o par ordenado menos 1, 2. Certo? Uma aplicação que tem domínio R2, imagem R2, e manda um par ordenado no par ordenado. Mas não é assim que eu quero pensar. Esse jeito de pensar não é o jeito vetorial. Ao invés de pensar assim, pensar desta forma, eu vou pensar da seguinte forma. Então, a mesma aplicação, ao invés de pensar que eu estou mandando o par ordenado 2, 1 no par ordenado menos 1, 2, eu vou fazer uma pequena mudança na minha interpretação. E eu vou pensar que eu estou mandando o par ordenado 2, 1, não no par ordenado menos 1, 2, mas no vetor menos 1, 2. Então, quando eu estiver nesse contexto de pensar em campo vetorial, eu vou pensar que o ponto 2, 1 tem como imagem o vetor menos 1, 2. Vocês percebam que é exatamente a mesma coisa.
Formalmente é o par ordenado que eu associo ao par ordenado, mas ao invés de pensar geometricamente ponto e ponto do R2, eu vou pensar ponto e vetor. Tá ok? É só um jeito de visualizar. Mas melhor do que isso, eu vou visualizar tudo no mesmo desenho. Que eu vou fazer mesmo. Então, esse é o jeito que nós vamos pensar a partir de agora. A partir de agora eu vou pensar assim, um campo vetorial é uma aplicação que quando eu aplico no ponto, no meu exemplo, quando eu aplico no ponto 2, 1, ela me associa o vetor menos 1, 2 aplicado nesse ponto. Então, o que eu vou visualizar aqui é isso. Tudo num desenho só. No ponto 2, 1, eu aplico o vetor menos 1, 2. Então, eu penso naquele vetor desenhado nesse ponto. Isso é extremamente conveniente para a física. Essa ideia de vetor aplicado é extremamente conveniente para situações físicas. Quando você pensa no campo força, força aplicada num ponto. Isso é muito usado em física. Quando a gente vai olhar o trabalho realizado, você está pensando na força aplicada ao longo de uma trajetória. Ou um campo de velocidade, você tem um vetor velocidade em cada ponto de um fluido escoando. Pensa no escoamento de um fluido. Como é que você descreve esse escoamento? Você olha para cada ponto e pensa no vetor velocidade que está atuando naquele ponto. Isso chama regime de escoamento estacionário, quando a velocidade do fluido depende só do ponto onde você está olhando e não do tempo. Quer dizer, ao longo do tempo, o campo de velocidades é sempre o mesmo em cada ponto. De um ponto para outro muda. Pensa num rio que está escoando, ele faz curvas, então o vetor velocidade vai mudando. Mas em cada ponto está sempre passando com a mesma velocidade. Isso chama-se escoamento em regime estacionário. Então essa ideia de ter um ponto e um vetor aplicado, ela é muito conveniente para a mecânica dos fluidos, para eletromagnetismo. E é assim que eu vou pensar. Então isso é que é um campo vetorial para mim. Vou fazer mais alguns exemplos. Vocês perceberam que esse campo aqui tem uma propriedade interessante, que o vetor imagem é perpendicular ao vetor posição? Observe que se eu pensar aqui que eu tenho o vetor posição xy, esse vetor imagem é perpendicular a esse vetor. É difícil perceber isso? Não, né? Como é que eu faço para perceber que menos yx é perpendicular a xy? Só fazer o produto escalar. O produto escalar fica x menos y dá menos xy, mais xy dá zero. O produto escalar é zero, então eu vejo que esse vetor é perpendicular ao vetor posição. Isso já me dá uma interpretação física interessante. Imagine que isso seja um campo de velocidades. Imagine que eu olho para uma superfície, como se fosse a superfície de um fluido escoando. E eu te digo, em cada ponto xy, a velocidade é menos yx. Tá ok? Em cada ponto xy, a velocidade é menos yx. Quais são as trajetórias? Circunferências. Por quê? Precisa fazer uma série de interpretações físicas. Se eu digo que isso é velocidade, isso aqui automaticamente é tangente às trajetórias, porque a velocidade é tangente às trajetórias. Então eu estou dizendo que este vetor, que é tangente à trajetória, ele é perpendicular ao vetor radial. Mas se ele é perpendicular ao radial, quem que é perpendicular ao radial? Que figura que você tem em que o tangente é perpendicular ao radial? Na circunferência. Então, quem são as trajetórias? Se isso fosse um campo de velocidade, se eu tiver esse campo de vetores atuando no plano, e eu jogar uma partícula e perguntar qual é o movimento que a partícula vai descrever, se esse é o campo de velocidades. A trajetória, o movimento é circular. É esse tipo de interpretação que a gente vai fazer muitas vezes. Ok? Nesse contexto, vou também usar uma coisa que é muito comum em física. Eu vou chamar o campo R, o campo radial. Vocês estão acostumados com essa notação? Chamar o vetor radial de R com flechinha. Muitas vezes também eu vou escrever xi mais yj, para indicar o vetor radial. E nesse contexto eu chamo de R
sem o vetorzinho, o módulo do vetor radial, que é raiz quadrada de x2 mais y2. Isso é só uma anotação, uma simbologia que eu vou usar bastante. Chamar de R com vetor flechinha o vetor radial e de R sem flechinha o módulo dele. Ok? Exemplo 3, um outro campo de vetores que eu vou usar daqui a pouco. Uma coisa surpreendente. Esse campo que eu vou escrever agora, daqui a pouco eu vou usá-lo e ele vai ser muito interessante. Uma coisa muito simples. O campo y0. Eu pego o ponto xy e associo y0. Super simples. Então vamos ver se vocês me acompanharam naquela descrição que eu disse. Como é que eu vou tentar então entender uma aplicação que eu vou chamar de campo vetorial? Eu vou tentar entender assim. Para cada ponto, eu vou tentar entender que vetor que está aplicado em cima daquele ponto. Qual é o vetor que está aplicado? É o vetor imagem. Então vamos lá.